A paz do Senhor, sou Paulo França, embaixador da Igreja Moreve, e hoje falo da cidade de Pinheiro, aqui da congregação Manancial da Bênção. Venho nesta tarde falar das 7 diferenças entre o pastor e o mercenário. O pastor que é ordenado por uma ordem dos ministros da igreja e tem o chamado de Deus, ele é profeta, ele é o profeta da igreja. Mas o pastor enganado é aquele que está convencido de que é pastor, mas ele não pertence ou não passou por uma ordem de ministros, nem tem uma formação teológica para ser de fato reconhecido como pastor. Por de fato não ser reconhecido, acaba sendo reconhecido como falso profeta ou o mercenário. O mercenário é aquele que não tem amor pelas ovelhas. E para falar desse assunto, eu quero estar lendo no Salmo 23, o versículo 2, que diz: em vez de pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Estás falando do Senhor, o nosso pastor, que Ele quer que fiquemos repousando em uma pastagem verdejante. Ele quer que nós fiquemos em uma pastagem verdadeira, de um conhecimento da palavra de Deus e da revelação do seu Espírito Santo. Deus, ele quer o melhor para a sua igreja. Mas o mercenário, ele não quer conduzir, não quer saber de conduzir a igreja às águas tranquilas. Na realidade, o mercenário não tem igreja. Ele vive visitando os crentes de outras igrejas e também as próprias igrejas em si, para agitar as águas com profetadas, para tentar, mentindo, tirar as pessoas de dentro da igreja e também fazer com que as pessoas se rebelem contra seus líderes e contra a sua própria igreja. Nas 7 diferenças que separamos hoje para estar falando com você, eu quero começar com a primeira diferença, é que o pastor, ele gosta de pregar na sua igreja, ele tem prazer de pregar na sua igreja. O mercenário não. O mercenário gosta de estar visitando, ele gosta de estar trocando visita, ele gosta de estar pregando nas igrejas alheias, para aparecer, para agitar as águas com profetadas, tentando marcar orações nas casas dos irmãos, se aproximando das ovelhas como lobo devorador. A segunda diferença do pastor para o mercenário é que o pastor, ele é humilde e tem santidade. O pastor sabe ouvir as ovelhas, sabe ouvir até os bodes. Já o mercenário não, ele é exaltado. Ele não gosta muito de ouvir, ele gosta de estar ensinando. E ele não tem santidade, ele só tem a capa de santidade. A terceira diferença, nós vamos observar que os pastores, eles gostam de construir a igreja para Deus. A igreja é do Senhor, o que é nosso, e o que é de Deus, da sua obra, é da obra de Deus, é do reino dos céus. Mas o mercenário, ele gosta de roubar a igreja para ele se sente o dono, ele quer usufruir, ele quer ser um mandatário. Mercenário não é pastor, ele não tem amor porque ele não constrói, ele tenta usurpar e acha que é o dono. A quarta diferença, nós vamos observar que o pastor, ele gosta de estudar teologia. Sempre ele vai estar estudando. Já o mercenário,
Ele pensa que sabe tudo, ele tem resposta para tudo. Ele não estuda teologia, ele ensina rebeldia. E isso não vem de Deus, porque nas visitas que ele faz aos crentes, nas campanhas que ele gosta de fazer nas casas dos crentes, vigílias, gosta de convidar para ir para monte, sempre ele está entregando mensagens profetadas, sempre para agitar a água da igreja em que aquela ovelha pertence, colocando a pessoa contra as suas lideranças e assim fazendo com que as águas fiquem agitadas e venha afogar quem? Água agitada na igreja, ela vai afogar a ovelha que vai beber, mas na igreja as ovelhas bebem das águas tranquilas. A quinta diferença que nós vamos observar é que o pastor visita as suas ovelhas, o mercenário, ele visita as ovelhas dos outros. A sexta diferença que nós vamos ver é que o pastor, ele ensina as suas ovelhas com a palavra de Deus. O mercenário, ele rouba as ovelhas com as profetadas. A sétima diferença, observemos que o pastor, ele ora de madrugada para Deus ouvir a intercessão que ele faz quando ele vela pelas almas das suas ovelhas. E só Deus sabe que ele está orando, mas é Deus que precisa saber, porque é Deus que vai entregar a resposta das orações. Às vezes, a ovelha está se levantando contra seu líder, está apedrejando, está criticando, está rindo, e o pastor está chorando de madrugada pela vida daquela pessoa. Mas aquela pessoa muitas vezes já não está vendo isso, não enxerga seu pastor como líder, já enxerga o mercenário como líder dele, porque ele se deixa influenciar. O mercenário, nessa diferença, ele não ora de madrugada para ninguém ouvir. Ele ora na casa das ovelhas para as ovelhas ouvirem. Ele vai fazer campanha de oração, ele leva para monte, ele vai fazer vigílias. E ali ele ora com muita eloquência, profetiza, entrega profetada, fala que Deus está levantando os pés, fala que está na hora, enfim. Ele agita tanta as águas que coloca as ovelhas contra seus pastores. Esse é o mercenário. Ele não está preocupado com as ovelhas, ele não está preocupado com o crescimento da igreja. A preocupação dele é em destruir as igrejas. E é por isso que eu trago esse vídeo, porque mercenário nunca pensa em construir igreja, ele só pensa em destruir. Ele chega numa cidade, ele começa a visitar, começa a fundar uma igreja, dá uma denominação, passa 1 ano, 2 anos, ele foi embora dali, e as igrejas por onde ele passou, ele tirou ovelha, ele deixou pessoas fora da igreja e abandona, porque ele não tem amor pelas ovelhas. O mercenário, ele mais está adequado à linhagem dos lobos, os lobos devorador. E nós precisamos estar atentos, porque quem livra as ovelhas do lobo é o bom pastor, Deus, aqueles a qual nós, de madrugadas, entregamos as pessoas para que ele proteja e guarde, que protege e guarda a sua igreja. Nós vamos observar que uma mãe, ela não sai na casa dos filhos tentando conquistá-lo, tentando, orando na casa dos filhos, fazendo declaração nas casas dos filhos. Ela não tem precisão disso, porque ela deu à luz, os filhos são delas. Elas são as mães, de fato, elas não são falsas. Observemos o que aconteceu quando Salomão coloca em grande prova de sabedoria aquelas duas mulheres. Uma era mãe, a outra era mercenária. A mãe deu a vida pelo filho, a mercenária não. A mercenária não importava que o filho fosse morto. Assim são os pastores, né? Assim são os pastores, tem que ser. Tem que ser. Jesus se comparou assim com as suas ovelhas. Ele colocou as ovelhas até em comparação como pintinhas, que ele colocava debaixo de suas asas.
Deus sempre está protegendo a sua igreja. E o pastor, assim também como a mãe, ele ora de madrugada. E as ovelhas nem sabem que ele estava orando. Um filho, se ele soubesse que sua mãe, o tanto que ela chora e ora por ele, não existia malcriação e nem rebeldia, porque muitos filhos são malcriados com seus pais, porque não sabem o quanto eles sofrem pelos seus filhos, desde o nascimento até os crescimento e o envelhecimento. Um pai vai ser sempre pai e nunca vai esquecer seu filho, nunca vai parar de orar por ele. E se o filho reconhecesse isso, amaria mais seus pais. Assim são as ovelhas. Se o crente soubesse o tanto que o pastor verdadeiro ora por ele de madrugada, ele não se rebelaria, ele não se exaltaria contra a sua própria igreja, ele não seria rebelde, seria obediente. Mas quantos crentes estão saindo da posição de ovelha para ocupar uma posição de bode por não ter conhecimento do amor que existe do pastor para com suas ovelhas, do quanto há um cuidado em que as ovelhas estejam sempre em um pasto verdejante, que as ovelhas sempre estejam bebendo das águas tranquilas, quando que o mercenário, ele não se importa com isso. Ele não quer saber se o pasto está verdejante ou se a água está agitada. Ele não tem o que perder. Então, vamos estar observando a palavra de Deus, vamos estar obedecendo a doutrina da igreja, porque Deus, ele se interessa mais pela obediência do que pelo sacrifício. Tem muita gente aí fazendo sacrifícios, sofrendo pela obra, se achando que está fazendo vantagem. Se você estivesse obedecendo, você estaria fazendo uma grande vantagem. Mas fora de obediência, se rebelando, deixando de ouvir o seu pastor para ouvir o mercenário, você só vai se afogar nas águas. É você que vai ser afogado, não é o mercenário. O mercenário vai prestar conta com Deus, porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para que tenhamos vida e a tenhamos vida em abundância. Que Deus esteja nos abençoando. Se inscreva em nosso canal. Nós estaremos sempre passando esses vídeos de informação para a igreja, para que venhamos cada dia mais nos aproximar do conhecimento verdadeiro de Deus, embasado na sua palavra e na orientação do Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe de uma maneira grandiosa. Fiquem com Deus na presença do Espírito Santo. Amém. E amém, Jesus.